Ao longo de gerações, moradores de pequenas comunidades brasileiras repetiam uma história que parecia desafiar qualquer explicação. Diziam que existiam pessoas tão cruéis que, depois da morte, nem a própria terra aceitava seus corpos. Não era apenas um castigo divino, nem uma simples assombração. Era uma condenação diferente de todas as outras. Segundo a tradição, nem o céu, nem o inferno e nem a própria terra aceitavam aquele condenado. Essa figura recebeu o nome de corpo seco, mas à medida que pesquisadores reuniam relatos sobre ela, percebiam que a verdadeira pergunta nunca foi se essa criatura existiu. O maior mistério era outro: como uma mesma história conseguiu atravessar séculos, cruzar diferentes regiões do Brasil e continuar viva, mesmo sem existir um primeiro corpo seco conhecido? Hoje, vamos reunir as pistas espalhadas por essa história e descobrir como uma das lendas mais inquietantes do folclore brasileiro nasceu, mudou de forma e resistiu ao tempo. Quando começamos essa busca, surge uma surpresa inesperada. Ao contrário do que acontece com muitas histórias famosas, não existe um documento apontando quando o corpo seco apareceu pela primeira vez. Também não há um personagem histórico identificado como a origem da lenda. Em vez disso, encontramos dezenas de relatos espalhados por diferentes épocas e lugares, todos transmitidos pela tradição oral. Isso significa que ninguém escreveu a história antes que ela começasse a ser contada. Ela passou de geração em geração, sofrendo pequenas mudanças ao longo do caminho. Cada comunidade acrescentou um detalhe, retirou outro e adaptou a narrativa à própria realidade. E é justamente essa ausência de um ponto de partida que transforma essa jornada em algo ainda mais interessante. Se você gosta desse tipo de história, já deixe o seu like. Assim, mais pessoas também podem descobrir narrativas como esta. Agora, vamos continuar. As pistas mais antigas nos levam ao Brasil colonial. Entre os séculos XVI e XVII, a colonização portuguesa trouxe crenças sobre almas condenadas que jamais encontrariam descanso. Ao mesmo tempo, povos indígenas já mantinham narrativas sobre espíritos ligados às matas e aos lugares afastados. Mais tarde, tradições africanas também passaram a integrar esse universo cultural. Em vez de permanecerem separadas, essas crenças começaram a se misturar. Aos poucos, surgiu uma ideia diferente de todas as anteriores. Algumas pessoas cometeriam crimes tão graves que não haveria lugar para elas depois da morte. Não seriam apenas pecadores. Tornariam-se seres rejeitados por todas as dimensões conhecidas. Essa combinação de influências ajuda a explicar por que o corpo seco não pertence exclusivamente à tradição portuguesa, indígena ou africana. Muitos pesquisadores entendem que ele surgiu desse encontro entre culturas. A investigação continua avançando e chega ao interior do Sudeste brasileiro. Em muitas localidades de São Paulo e Minas Gerais, a lenda ganha contornos mais definidos. Nas versões mais conhecidas, existe um ponto em comum. O condenado foi alguém que viveu desprezando qualquer limite moral. Em várias narrativas, o pior pecado era agredir ou abandonar os próprios pais. Em outras aparecem assassinatos, profanação de igrejas, roubos contra pessoas pobres ou atos de extrema crueldade. O interessante é que o foco nunca está na violência em si, mas na consequência. Segundo a tradição, depois do enterro, a terra rejeitava aquele corpo, obrigando a família a enfrentá-lo novamente. Não sabemos se alguém realmente acreditava ter presenciado essa cena, mas sabemos que a história funcionava como um poderoso alerta para comunidades onde a palavra dos mais velhos tinha enorme importância. À medida que avançamos para outras regiões do Brasil, percebemos que a viagem não termina ali. Em direção a Goiás e Mato Grosso, o corpo seco continua reconhecível, embora alguns detalhes mudem. Em certos lugares, ele aparece preso a árvores ressecadas. Em outros, vaga por estradas antigas, cemitérios ou matas fechadas. Existem regiões onde quase ninguém descreve sua aparência, enquanto em outras, ele surge como um homem tão magro que a pele parece colada aos ossos. E então acontece algo curioso. Quanto mais distante está uma comunidade da outra, maior deveria ser a diferença entre suas histórias.
No entanto, o núcleo da narrativa permanece praticamente igual. Em todas elas existe a mesma condenação absoluta, a mesma recusa da Terra e o mesmo aviso sobre as consequências de ultrapassar certos limites. Essa repetição levanta uma nova pergunta. O que fez tantas comunidades preservarem exatamente a mesma essência durante tanto tempo? A resposta começa a aparecer quando a investigação deixa as estradas e entra nas bibliotecas. No fim do século XIX e ao longo do século XX, folcloristas como Silvio Romero, Amadeu Amaral e Luiz da Câmara Cascudo passaram a registrar histórias que antes existiam apenas na memória das comunidades. Foi nesse momento que perceberam algo importante. O corpo seco não era uma lenda isolada, mas um conjunto de versões que compartilhavam a mesma ideia central. Algumas regiões passaram a chamar essa figura de unhudo, descrito com unhas e cabelos exageradamente compridos. Em outras localidades, essa tradição acabou sendo associada ao bradador, uma presença conhecida por gritos que ecoavam durante a madrugada, especialmente em partes do Paraná e de Santa Catarina. Não eram exatamente a mesma criatura, mas diferentes comunidades reinterpretavam o mesmo medo, adaptando-o à própria realidade, sem abandonar a essência da condenação. Com todas essas evidências reunidas, algumas hipóteses modernas começaram a surgir. Alguns pesquisadores sugerem que histórias sobre corpos rejeitados poderiam ter sido inspiradas por fenômenos naturais, como sepultamentos rasos, erosão do solo ou processos de decomposição que faziam restos mortais reaparecerem depois de fortes chuvas. Outra hipótese lembra que certas doenças, como estados de catalepsia, alimentaram o medo de enterros prematuros em diferentes épocas. Essas possibilidades ajudam a entender por que determinadas histórias nasceram, mas não explicam tudo. Elas não justificam por que comunidades separadas por centenas de quilômetros passaram a contar praticamente a mesma narrativa moral. Aos poucos, a investigação revela que o corpo seco talvez nunca tenha dependido de um acontecimento específico para existir. Sua força estava muito mais no significado que carregava do que em qualquer episódio isolado. É justamente aí que muitos equívocos aparecem. Hoje, é comum encontrar descrições do corpo seco como se fosse um zumbi, um vampiro ou até um demônio. Nenhuma dessas descrições corresponde ao que aparece nas tradições mais antigas. O corpo seco não era um morto-vivo em busca de vítimas, nem uma criatura sedenta por sangue. Também não existia um único corpo seco famoso cuja história pudesse ser identificada nos registros históricos. A própria ausência de um personagem original mostra que essa figura pertence ao campo da tradição oral. Seu papel nunca foi assustar apenas pelo aspecto físico, mas transmitir uma ideia poderosa. Algumas atitudes rompem os laços que mantêm uma pessoa ligada à comunidade. A condenação sobrenatural funcionava como uma metáfora para uma exclusão que começava ainda em vida. Depois de reunir relatos populares, registros históricos e pesquisas acadêmicas, a investigação finalmente alcança sua resposta. O maior mistério nunca foi descobrir onde estava enterrado o corpo seco ou encontrar provas de sua existência. O verdadeiro enigma era entender como uma mesma ideia atravessou séculos, mudou de cenário, recebeu novos nomes e continuou sendo reconhecida por pessoas que jamais tiveram contato umas com as outras. Uma possível explicação é que o corpo seco tenha sobrevivido porque falava sobre algo que toda a comunidade compreendia: o medo de perder completamente o lugar entre os vivos e os mortos, entre a família e a sociedade, entre a memória e o esquecimento. Talvez seja por isso que essa lenda ainda desperte curiosidade. Ela nunca dependeu de um monstro real para permanecer viva. Bastou que cada geração encontrasse uma nova forma de contar a mesma história. E essa talvez seja a descoberta mais interessante de toda a jornada. Algumas histórias permanecem vivas não porque aconteceram exatamente como são contadas, mas porque conseguem atravessar o tempo, carregando perguntas que continuam fazendo sentido. O corpo seco é uma delas. Mais do que uma criatura do folclore brasileiro,
Ele representa o caminho percorrido por crenças, valores e tradições que passaram de boca em boca durante séculos, transformando-se sem desaparecer. Quando entendemos essa trajetória, percebemos que investigar uma lenda também é investigar a história das pessoas que a preservaram. Se você gosta de descobrir como histórias atravessam séculos e continuam despertando curiosidade, inscreva-se no canal para continuar essa jornada. E essa viagem está longe de terminar. No próximo episódio, seguiremos para o Japão, para descobrir como uma espada forjada por um artesão acabou cercada por relatos de sangue, tragédias e uma fama que atravessou gerações. Afinal, assim como aconteceu com a lenda do corpo seco, algumas histórias continuam vivas muito depois de seu verdadeiro começo.